E nós estamos em Atos, na nossa série de Atos que começamos o mês passado e vamos até o fim desse mês de agosto. Como já dissemos várias vezes, nós não vamos encerrar nessa parte o livro de Atos. Muito provavelmente nós vamos até Atos capítulo 17. E aí em 2020 nós voltamos para a terceira parte dessa série expositiva. Começamos o ano passado, estamos continuando agora com essa segunda parte, o ano que vem tem mais. Eu já disse isso também aqui, o livro de Atos é fantástico. O livro de Atos é um daqueles livros da Bíblia que assim como qualquer livro, a gente deve ler sempre, mas o livro de Atos, pelo menos, eu tenho um carinho especial por ele. Porque o livro de Atos é um livro que, conforme a gente vai lendo, a gente vai se inspirando como igreja. A vida da igreja vai sendo nutrida de uma maneira muito especial quando, de alguma forma, nós somos inspirados pela vida de homens e mulheres parecidos com qualquer um de nós, vivendo coisas muito bonitas, vivendo coisas maravilhosas que Deus fez, tanto na vida deles, quanto fez através da vida deles. Uma coisa importante de nós lembrarmos é exatamente isso. Esses homens e mulheres que são relatados aqui não são especiais. O que eles têm de especial é o que nós temos, a capacitação e o poder do Espírito derramado sobre a igreja. Nós olhamos para esses homens e para essas mulheres que são usados por Deus de uma maneira maravilhosa e a gente olha e diz, se Deus fez isso com eles, é claro que Deus pode fazer isso em nossa vida também, nesse tempo em que nós estamos vivendo hoje. E é inspirador poder olhar para a palavra de Deus e poder descobrir e redescobrir isso. Sermos incentivados na caminhada, sermos alimentados por Deus. E o texto de hoje, que está em Atos capítulo 13, narra isso de uma maneira muito profunda. Em Atos 13, nós vamos ter duas coisas importantes acontecendo. Primeira, você vai ter a solidificação da igreja de Antioquia como um polo propagador do evangelho. E por que isso para nós é importante? Porque até então o grande centro propagador da fé cristã era Jerusalém. Só que Jerusalém, como é que eu vou dizer isso? Jerusalém é quase que um centro de um pessoal um pouco mais tradicional, um pessoal voltado mais às tradições judaicas. Afinal, eles estão ali em Israel, estão ali em Judá. Jerusalém é o centro de uma tradição que defendia, por exemplo, a observância de algumas regras judaicas. Antioquia é o QG do pessoal que pensa assim, não, nós vamos pregar o evangelho até os confins da terra. E as pessoas que crerem em Jesus não precisam se tornar judeus da religião judaica para seguirem a Jesus. Então, de um lado você tem Antioquia e o pessoal da igreja de Antioquia, de outro lado o pessoal de Jerusalém, e a história vai mostrar que venceu estrategicamente o pessoal de Antioquia, porque inclusive eles estão cooperando para que aquilo que Jesus tinha dito aos discípulos acontecesse. Vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Então isso vai começar a ficar muito mais forte a partir de agora. E uma outra coisa, agora começam a pintar as viagens missionárias de Paulo, que nada mais é do que um processo fantástico de plantação de igrejas através da vida desse homem e de alguns outros homens que foram usados por Deus para plantar igrejas, um processo que chegou até nós e que nós cremos continuará existindo até o dia da volta do nosso Senhor Jesus. Nós vamos para o texto, nós temos um texto longo, eu não vou conseguir, na mensagem de hoje, entrar em pormenores de todo o texto, porque o texto é extenso. Mas eu creio que você deve envidar esforços para ler o livro de Atos todo nas suas devocionais, principalmente nesses meses em que nós estamos estudando esse livro, tá ok? A Bíblia, em Atos 13, a partir do versículo 1, diz exatamente assim. Deixa eu só acertar meu papel para eu não me atrapalhar com ele durante a mensagem. Ok. Na igreja de Antioquia, relatando agora essa igreja, que vai aparecer na vitrine do movimento da expansão do evangelho, na igreja de Antioquia havia profetas e mestres. E aí vem quase que uma escalação do time, da liderança da igreja de Antioquia. Eles tinham Barnabé. Barnabé era um dos grandes líderes da igreja, um dos grandes nomes da igreja.
Barnabé até hoje é considerado um dos grandes nomes responsáveis pela expansão do evangelho para muitos lugares no primeiro século da igreja. Havia também Simeão, chamado Níger. Níger é uma expressão usada para negro. Simeão era um negro dentro da igreja. Por que essa informação também é importante? Porque até então a igreja tinha uma só cara e uma só cor. Eram judeus vivendo como judeus no meio de judeus. E aí esse texto já começa a mostrar que a partir de Jesus, a cara da igreja, a etnia da igreja começa a mudar. Porque em Cristo todas as nações, todas as raças, todas as línguas, todos os povos são incluídos na redenção. Até que vai chegar o dia, segundo Apocalipse capítulo 5, em que diante do Cordeiro estarão lá cantando glórias a Jesus, pessoas de toda tribo, de toda língua, de toda raça e de toda nação. E é um imperativo para a igreja que ela viva de uma tal forma que todas as pessoas, de todas as raças e de todas as classes, sintam-se bem-vindas e acolhidas em seu meio. Também havia ali Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo, que é conhecido, daqui a pouco, ele indo para o mundo de fala grega, vai ser chamado de Paulo. Uma coisa interessante é que o time da igreja de Antioquia é espetacular. Porque imagina você ir para uma igreja em que você fica com essa dúvida. Quem que prega hoje? Barnabé ou Saulo? Você pode ir tranquilo, porque independente de quem vai pregar, você com certeza estará em boas mãos. E o próprio texto está dizendo que naquela igreja não havia apenas mestres, havia também profetas. Eram pessoas profundas, eram pessoas que conheciam profundamente as Escrituras, mas que não tinham perdido o fogo. Eram pessoas que estudavam profundamente a palavra de Deus, mas que não tinham perdido a graça de experimentar Deus agindo na vida todo dia. Aliás, esse é um grande desafio para nós como igreja hoje. Nós queremos ser uma igreja profunda no conhecimento bíblico? É claro que nós queremos. Nós queremos ser uma igreja que conhece as Escrituras? É claro que nós queremos. Mas nós não queremos de forma alguma que a gente caia naquela ladainha, que é uma grande mentira do pessoal falando assim, a letra mata. O pessoal que diz a letra mata está fazendo uma exegese completamente equivocada do texto, porque não é isso que o texto está dizendo. Quanto mais nós conhecemos a Deus, mais o fogo do Espírito vai queimando em nosso coração. De uma tal forma que quanto mais nós conhecemos a Deus, nós mais vamos crendo que Deus pode fazer coisas que nós não temos capacidade de fazer. Veja como isso, inclusive, se manifesta na igreja de Antioquia. Enquanto adoravam ao Senhor e jejuavam, eram mestres, eram profetas. E o que costumeiramente eles faziam como item de série da vida da igreja? Eles eram um povo de adoração, fazendo aquilo que nós acabamos de fazer juntos, adorando ao Senhor. E eles também faziam o quê? Jejuavam. É claro que isso para nós já é uma coisa assim do tipo, mas será que eles estão passando por alguma desgraça? Porque a gente só jejua quando tem uma desgraça. A gente só jejua assim, o bicho pegou, jejua. Para esses caras, o jejum era parte normal, essencial da vida com Deus. Se você dissesse para Paulo, por exemplo, Paulo, por que você jejua? Ele iria dizer, e por que eu não jejuaria? Porque simplesmente isso sempre foi um item de série, de consagração da vida, de revelação da mortificação da carne e da vitória contra os desejos nefastos da nossa vida diante de Deus. É uma forma de dizer, Senhor, nós separamos tempos da nossa vida para declarar que nós nos alimentamos única e exclusivamente do Senhor. Isso fazia parte da vida da igreja. E esses caras eram profetas e mestres. Esses, inclusive, eram os caras que poderiam dizer assim, olha, tem muita gente aí que precisa mesmo jejuar, porque tem gente aí que está numa fase que eu vou te dizer. Nós não, nós vamos apenas gerenciar a coisa toda. Não, eles sabem que eles só são o que são, não porque eles são bons, mas porque eles dependem de Deus e Deus está agindo na vida deles. E enquanto eles adoravam ao Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo,
Separe-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e os enviaram. Algumas coisas importantes. Uma igreja missional e uma igreja cristã autêntica, primeiramente, é totalmente dependente do poder que vem de Deus. Comparando com a gente, vamos fazer um exercício de sinceridade. Comparando com a gente, Paulo era bom? O que você acha? Comparando com a gente. Paulo teria, se a gente fosse dar uma nota, se tivesse que dar uma nota, Paulo, você acha que teria uma espiritualidade melhor que a nossa ou não? Eu diria que se fôssemos fazer uma comparação estritamente humana, sim. A não ser que você tenha pregado o evangelho para uma grande parte do mundo que nós conhecemos e tenha sido responsável pela expansão do evangelho até os confins da terra, Paulo está ganhando. A não ser que você tenha feito mais do que 3 viagens missionárias que quase que abraçaram o mundo todo conhecido naquela época. Se você fez mais do que isso, você até tem, humanamente falando, condições de se comparar com Saulo. Se você já tomou várias vezes chibatadas por causa do nome de Cristo, você também pode se comparar a Saulo. Se você quase foi morto porque é cristão, você também pode se comparar a Saulo. Se você foi apedrejado, se você passou frio, se você passou fome, se você passou sede, se você teve que abrir mão de tudo, de todos os seus sonhos, projetos, ideais e realizações, por causa do evangelho e por amor a Jesus, você pode se comparar a Paulo. Agora, enquanto não, a gente fica naquela coisa assim, Paulo tá legal. Aí, se a gente pegar, na verdade, qualquer um desses caras aqui, eles são pessoas muito parecidas com a gente, mas eles estão fazendo coisas grandiosas. A questão é, o que esses caras têm que a gente não tem? Porque a Bíblia diz que eles são humanos como qualquer um de nós. Mas se a gente for comparar, fica meio complicado. O próprio texto está dizendo, embora eles sejam bons no quesito cristianismo, eles têm noção do quanto eles são dependentes de Deus. Quanto mais próximos de Deus eles estão, mais eles oram, mais eles adoram, mais eles jejuam. Que é, às vezes, o efeito contrário com a gente. Você já notou como nós corremos o risco de, às vezes, fazer com que o tempo de igreja esfrie o nosso tempo de oração? Que o tempo de igreja esfrie, inclusive, a nossa espiritualidade? Quantas vezes eu, como pastor, por exemplo, escuto gente dizendo assim, olha, porque, você sabe, né, nesse negócio de igreja eu já sou muito expert, porque eu já sou cristão há 30, 40, 50 anos. E eu tenho uma vontade enorme de olhar e falar assim, olha, não parece. Não parece. Assim, uma coisa que não parece é que tem expertise na coisa. Eu diria, se eu não conhecesse, que chegou agora. Dando uma rápida olhadela, eu diria que, olha, nem cristão é. Porque não dá para a gente pegar tempo de experiência e simplesmente definir o tempo de experiência como algo que vai referendar o cristianismo que a gente tem. Nessa igreja de Antioquia, os caras têm muitos anos de experiência. Mas o que eles têm como diferencial? Eles adoram. O que é adorar? Adorar tem a ver com reconhecer a grandeza. Adorar, o problema é que nós, inclusive, reduzimos a adoração a cantar alguma coisa. E a adoração é muito mais profunda do que simplesmente cantar alguma coisa. Inclui cantar. Mas a adoração é um estado em que nós estamos completamente embasbacados diante de Deus. Sabe quando você vê algo muito, muito grandioso e você não tem palavras? Você simplesmente fica de boca aberta diante daquilo? É exatamente isso que a adoração é. É aquele momento em que você se sente tão pequeno de algo tão grande que você simplesmente passa a reconhecer aquilo como muito maior que você e você passa a adorar aquilo. É por isso que nós, inclusive, precisamos ter muito cuidado diante das coisas que vão deixando a gente embasbacado na vida. Porque a tendência é a gente fazer adoração a partir disso. E a Bíblia diz que nós devemos fazer isso com relação ao nosso Deus. Por isso que na Bíblia, inclusive, você tem várias vezes, inclusive, principalmente no livro dos Salmos, dizendo, vejam as obras do Senhor, que grandes feitos Ele realizou na terra. Olhem para a criação de Deus e adorem ao Senhor. Pensem nos feitos de Deus e adorem ao Senhor. A ideia é que, inevitavelmente, quando nós pensamos em Deus, nós desembocamos na adoração.
E isso vai fazer com que a gente se sinta cada vez menor, mais dependente, e a oração começa a fazer algo, começa a fazer parte da nossa vida sem forçação de barra. Quem já parou diante de Deus sabe como a coisa funciona. Você fica embasbacado, e essa situação te leva a adorar e te leva a orar, dizendo: Senhor, o Senhor é grande demais. Nós precisamos do Senhor. Uma outra coisa é que ninguém deve fazer missão como consequência da noção da sua própria capacidade. Veja o que o texto diz. Assim, depois de jejuar, orar, eles impuseram as mãos sobre esses caras e enviaram para aquilo que ficou conhecido como a primeira viagem missionária de Paulo. É interessante como o processo aqui é diferente do processo. O processo aqui na Bíblia é diferente no processo aqui. É interessante como o processo nessa igreja é diferente do processo na nossa vida. Porque, pensando em nossa agenda, em nossa vida, em nossa caminhada, funciona mais ou menos assim. A gente programou tudo de uma tal forma que a nossa semana está pronta. A sua semana está pronta. Você já tem mais ou menos esquematizado tudo que você vai fazer de amanhã até o próximo sábado, até o próximo domingo. Se você é uma pessoa que tem toque, você já organizou a sua vida. Você já tem tudo planejado para os próximos 20 anos. Então a gente planeja, depois a gente pensa assim, já que eu planejei, eu vou até pedir para o pessoal aí orar por mim, para que Deus abençoe, para ver se dá certo. Para não ter mandinga, aí não tem encosto. Aí a gente pega o nosso plano, vai para o culto e diz assim, olha, eu vou até louvar Deus em comunidade hoje para ver se ele olha eu cantando e fala, olha, vou abençoar ele, porque está cantando tão bonito. Agora, pense bem, em termos de comparação estética, com relação ao belo. A Bíblia diz que Deus tem coral de anjo cantando para ele. Não vai ser a sua voz, por mais angelical que seja, que vai fazer com que Deus fale, olha, vamos matar ele logo para vir cantar no céu. Não vai. Não tem jeito. Deus tem a equipe de louvor e adoração prontinha lá no céu. Você pode tocar bem, pode cantar bem, mas dificilmente quando você chegar no céu, Deus vai falar assim, tá precisando de gente aqui no grupo de louvor. Foi bom que você chegou. Dificilmente, já tem muita gente boa lá. Aí a gente pede para o pessoal orar, e se tudo não der certo, apregou um jejum. Você notou que é exatamente o processo contrário do que essa igreja está fazendo? Eles jejuam, oram, impõem as mãos e só depois enviam. Porque eles pensam assim, nós não somos loucos de fazer qualquer coisa sem que Deus esteja no processo. Porque se Deus não fizer parte do processo desde o começo, ou se Deus não for o gerador do processo, isso não vai dar certo. Deus não é o cara que está ali esperando para dar um carimbo e rubricar o nosso plano existencial. Não, Ele é o autor da própria vida e dos próprios dias. Ele é o Senhor de toda a história. Mas nós temos a tendência de fazer com que o processo seja totalmente o contrário. E aí, quando a gente dá com os burros na água, a gente pensa assim, olha, acho que Deus não me ama mais. A gente só coloca Deus no processo em último caso, quando a coisa não dá certo, a gente apregou um jejum e nada acontece, a culpa cai em Deus. E uma outra coisa, uma igreja missional é generosa em oferecer o que tem de melhor. Porque esses caras estão orando, estão jejuando, aí o Espírito diz assim, olha, eu tive até aqui uma ideia aqui interessante, eu quero que vocês separem para mim Barnabé e Saulo, e vou enviar eles. Aí o pessoal fala assim, mas o Espírito, só até título aqui de informação, se o Senhor tira Barnabé e Saulo aqui na igreja, sobra o quê? Se você tirar as melhores pessoas de uma igreja, o que sobra? Só sobra Jesus. E o que uma igreja precisa para o seu crescimento?
Ela precisa das melhores pessoas, ela precisa de Jesus. Ela precisa de Jesus. É que às vezes nós vamos confiando tanto na nossa estratégia, no nosso planejamento, que a gente se esquece que o dono da igreja é Jesus, e quem faz a coisa acontecer é Jesus. De uma tal forma que a igreja de Antioquia não tem crise em enviar Barnabé e Saulo. Eles não têm essa crise. Se o Espírito mandou, é o Espírito que vai sustentar a igreja. E sabe o que aconteceu com a igreja de Antioquia a partir disso? Ela passou por um processo de decréscimo? Não! Ela continuou crescendo? Continuou crescendo. Ela continuou investindo em missões? Continuou investindo em missões. Ela continuou tendo visão para abençoar outras pessoas? Ela continuou tendo visão para abençoar outras pessoas. Porque ela conseguiu compreender que se ela perdesse Barnabé e Saulo, ela continuava tendo Jesus. Mas ela seria privilegiada de poder enviar Barnabé e Saulo para aqueles que não têm Jesus. E é para isso que ela vivia. Ela vivia para que o nome de Jesus fosse conhecido e não para fazer acontecimentos e cultos e estratégias e qualquer coisa que pudesse colocar na agenda que agradasse o pessoal que está ali. Porque a ideia do pessoal não era agradar o pessoal que está ali. A ideia era poder servir a Jesus e enviar o nome de Jesus àqueles que não conhecem. Uma igreja missional não tem crise em fazer isso, porque uma igreja missional de verdade nunca foi, não é e nunca será egoísta. Ela vive pensando no bem que ela pode fazer no mundo que ela está inserida e para a glória de Jesus. E aí o texto continua, porque veja como o texto é fantástico ao mostrar essa metodologia de Deus. E aí então o texto vai dizer, enviados pelo Espírito Santo. Agora, Paulo, volta só um pouquinho, faz essa joguinha de... Assim, depois de jejuar e orarem, puseram-lhe as mãos e enviaram. Quem enviou? A igreja. Mas aí, pula. Aí, já no parágrafo seguinte, você tem o texto dizendo o quê? Quem enviou? Foi o Espírito que enviou. Aí você tem duas informações que aparentemente são contraditórias. Espera aí, quem enviou? Foi a igreja que enviou ou foi o Espírito que enviou? Quando você lê o texto, você entende, foi o Espírito que enviou. Mas ele usou a igreja para enviar. O que faz com que a igreja se sinta participante do processo, grata por fazer parte do processo, mas não se achando dona do processo. E isso é importante quando nós fazemos parte do reino de Deus e da igreja. Nós podemos ser usados por Deus para que o nome dele seja conhecido, mas nós não somos donos do nome dele. A igreja foi usada para enviar esses homens? Foi. Mas quem enviou? Foi o Espírito. Então, é como Deus dizendo para aquela igreja, não percam de vista e não percam em nenhum momento a noção disso. Nós somos canais da bênção de Deus e não detentores da bênção de Deus. Nós somos aqueles que são usados por Deus, mas nós não somos Deus no processo. Isso é importante para que a gente baixe a nossa bola e apenas esteja atento em ouvir o que Deus está dizendo. E então, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegando em Salamina, todos os lugares que a gente já conhece. Fizemos um tour por lá, maravilha. Depois você pode procurar no Google, tem foto de todos esses lugares. Uma foto mais bonita que a outra. Depois, chegando em Salamina, tem uns lugares que agora é só mato. Sabe aquelas? Agora é só mato. Proclamaram a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. João estava com eles como auxiliar. Esse é o João Marcos, um dos grandes discípulos daquela época, que foi lá para dar uma ajudada no time. Se já não bastasse ter Barnabé e Saulo, pegaram João Marcos e falaram, vamos formar uma galerinha aqui. É um time de primeira linha. Esse aqui era um time tão bom que se jogasse no Palmeiras quase ganhava o Mundial. Aí, só a título de curiosidade para falar aqui. Não, foi brincadeira, Durval. Viajaram por toda a ilha até que chegaram a Pafos. Ali encontraram um judeu chamado Bar Jesus, que praticava magia e era falso profeta. Praticar magia, ser falso profeta, nós não estamos falando de duas informações. Nós estamos falando de informações complementares. E agora esse é aquele momento da mensagem que a gente começa a mexer em vespeiro, e começa a falar algumas coisas que talvez as pessoas fiquem bravas com a gente, fiquem assim chateadas. Mas vocês sabem que a gente, quando sabe disso, a gente simplesmente maneira um pouquinho, deixe o seu comentário do que você não gostou ou mande seu e-mail de reclamação para nando. Não. Se ele praticava magia, ele era falso profeta.
Ele era assessor do procônsul Sérgio Paulo. O procônsul, sendo um homem culto, mandou chamar Barnabé e Saulo porque queria ouvir a palavra de Deus. Mas Elimas, o mágico, o cara aí, esse é o significado do seu nome, opôs-se a eles e tentava desviar da fé o procônsul. Então Saulo, também chamado Paulo, e a partir de agora esse é o nome que vai ser relatado nas Escrituras, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para Elimas e disse: Filho do diabo e inimigo de tudo que é justo, você está cheio de toda espécie de engano e maldade. Quando é que vai parar de perverter os retos caminhos do Senhor? Saiba agora que a mão do Senhor está contra você, e você ficará cego e incapaz de ver a luz do sol durante algum tempo. Imediatamente vieram sobre ele névoa e escuridão, e ele, tateando, procurava quem o guiasse pela mão. Se Paulo dissesse isso hoje, o que o pessoal ia falar de Paulo? Nossa, tá julgando, hein? Olha, nossa, me parece que não está reconhecendo que todos os caminhos levam a Deus e o que importa é o coração. Se você falasse isso para Paulo, ele ia olhar para você e ia falar assim: filho do diabo, cala a boca. Já ia ganhar um filho do diabo também, porque Paulo não tinha muito essas frescuras, esses mimimis de não dar nome aos bois. Ele vê um cara praticando magia e ele simplesmente diz o que a Bíblia diz sobre isso desde o começo dela. Se você faz isso, você é filho do diabo. Aliás, para já inclusive incrementar, eu não ia falar. Não ia falar, mas agora vou falar. Tá no esboço para falar. Às vezes o pessoal, estava conversando com uma galera um tempo atrás, aí a conversa foi o seguinte: essa coisa de consultar mortos aí, fazer todas essas coisas aí, funciona ou não funciona? O que você acha? Funciona ou não funciona? Consultar mortos, essa coisa assim. O grande problema de nós cristãos é que a gente assim finge algumas coisas. Funciona. Claro que funciona. Vá consultar qualquer morto e pergunte onde está alguma coisa lá no canto da sua casa que só você sabe. Ele vai falar ou não vai? Vai. Vai. Mas a questão não é a funcionalidade, é a autorização para isso. A Bíblia diz: não pratique feitiçaria. Ela não diz que feitiçaria não funciona. Ela diz o quê? Você não tem autorização para mexer com isso. Porque isso não é da sua laia. Porque você não precisa de revelação obscura. Você tem a Bíblia. E a Bíblia é suficiente. E aquilo que Deus não revelou é para você não saber. Então fica na sua. Não queira saber mais do que Deus revelou para você. Agora, uma questão tem que ser colocada. É o morto que vem lá e fala? Então, aí é que não, né? Então, você entendeu com quem que você está mexendo? Hoje de manhã eu falei assim, estava falando assim, inclusive, esse negócio de horóscopo. Horóscopo também entra nessas coisas. Aí tinha uma irmã aqui, que eu não vou citar o nome, que ela estudou, uma pessoa que estuda é outro nível. Ela estudou como é que surgiu essa coisa de horóscopo. Dá um Google para você ver. Não precisa, assim, de muita coisa para notar que verde não é a sua cor. E nem azul. Você pode ver que tem uns horóscopos aí, que inclusive dá 6 números. Teve uma época que eu pesquisei, eu não joguei, mas eu pesquisei. Falei, se eu tivesse jogado, vamos ver, não ganhava uma vez. Mas que desgraça de horóscopo é esse que me dá esses 6 números e não ganha nada? É 6 números do quê? Só que, porque em tese é Mega Sena aquilo. Pelo seu tom. Porque é 6 números e vai até 60. Só pode ser Mega Sena. Não dá, não funciona. E outra coisa. Tem uma outra coisa que eu não sei. Eu sou de peixes. Eu sou pisciano. E o pior é que agora eu estou falando que eu sou pisciano, tem muito crente pensando assim, tipo, olha, faz sentido. É um pintado de 120 quilos. Tipo, só se for isso. Olha, descobrimos quem engoliu Jonas. Só se for uma coisa dessa. Essa é a parte que o pessoal
fica mais bravo com essa parte do que com a outra. Tchau. Aí eu vejo lá os 6 números para quem é de peixes. Aí você olha no de cima lá, que é, sei lá, o que é em cima? Sei lá, aquário. São outros 6. Alguma coisa não está batendo aqui. O cara que fez esse horóscopo aqui está puxando o saco de alguém. Mas pode anotar todos os números, não dá. E amanhã faz o teste lá da cor da roupa. Só que você vai fazer o teste assim. Deus, eu tô com a roupa do horóscopo. Então não me protege hoje. Hoje eu vou no horóscopo. Mas ué, o que é isso? Ué, tá querendo ficar de bem com todo mundo? O que é isso? Virou baixaria esse negócio. Não, eu quero Deus, mas também não é bom ficar de mal com o diabo, porque vai que, né? Aí Paulo chega para um cara que mexe com esse tipo de coisa e diz assim, você é filho do diabo, né? Ai, mas então, Marquito, você está claramente dizendo que quem mexe com isso está flertando com o diabo? Não, eu não chegaria a dizer isso. Eu diria já transando mesmo. Porque o flerte, flerte já foi faz tempo. Ai, mas nossa, que mal educado dizer isso. Desde 2007, a falta de educação é a serventia da casa. Um abraço para você. Bom, vamos lá. Se fosse hoje, o pessoal ia falar que Paulo é intolerante, que Paulo é um monte de coisa. E naquela época também faziam isso, de uma tal forma que Paulo sofreu pra caramba por dizer as coisas que ele dizia. Só que ele não tem problema nenhum em dizer, isso aqui é coisa do diabo. O problema é que se fosse hoje, muita gente da igreja ia ficar do lado da magia, da superstição e de coisas afins. Nós temos a Bíblia. E nós precisamos definir de uma maneira cabal. A Bíblia é suficiente ou não é suficiente? Nós precisamos de alguma outra coisa? Mas também tem muita gente por aí que vai dizer assim, não, a Bíblia é suficiente, já leu? Não. Aí o procônsul, vendo o que havia acontecido, porque o cara ficou cego, tipo, vai fazer magia, né? Vamos ver se vai conseguir enxergar alguma coisa para fazer magia aí. E o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, profundamente impressionado com o quê? Com o ensino. Olha que coisa louca. Ele não ficou impressionado com o milagre, com o sinal da cegueira no mago. Ele ficou impressionado com o ensino. Porque ele sabia que o ensino era mais importante de qualquer sinal que poderia acontecer como consequência dele. Os sinais apontam para algo maior e não o contrário. Nós não olhamos para a Bíblia buscando sinais. Nós olhamos para a Bíblia buscando orientação para a nossa vida e a palavra de Deus. Se os sinais acontecem ou não, isso tem a ver com Deus agindo ou não agindo no momento em que Ele quer e do jeito que Ele quer. Nós não somos dependentes dos sinais. Nós cremos em Deus, mesmo depois de décadas de silêncio, onde a única voz que a gente ouve não é aquela voz de um sinal acontecendo e de uma luz forte brilhando, mas é aquela voz que nós ouvimos todas as vezes que nós abrimos a palavra do Senhor. Por isso nós cremos que se nós queremos que Deus fale conosco, Ele fala conosco. Abra a sua Bíblia. Quantas vezes, por exemplo, Deus falou com milhões de pessoas na última semana nos banheiros da vida? E eu quero confessar algo como pastor dessa igreja. Eu tenho o costume de, quando vou lá para o banheiro, eu levo minha Bíblia. Levo lá minha Bíblia. Que é um momento de paz. Dificilmente alguém aparece com o telefone e fala, olha, você está lá lendo a palavra, tranquilo, e Deus fala com a gente. Então você quer que Deus fale com você? Abra a sua Bíblia. E Ele fala.
No entanto, não procure na palavra referendações a posturas pecaminosas, porque você não vai encontrar isso na palavra. Você vai encontrar confronto. E muitas vezes a leitura da palavra é seguida de nó na garganta e dor de estômago. Quando nós reconhecemos o que a Bíblia diz e quem nós somos diante do que a Bíblia diz. De Pafos, então, Paulo e seus companheiros navegaram para Perge, na Panfilha. João os deixou ali e voltou para Jerusalém. A briga aqui, inclusive, foi feia, porque mesmo quando você está obedecendo à vontade do Senhor, não esqueça, tem lado humano, em algum momento vai dar ruim. A gente não sabe por que João voltou. Há muitas conjecturas. Alguns dizem que pode ter sido porque ele sentiu falta da família, pode ter sido porque ele não concordou com algumas coisas ali na missão. E essa briga foi tão grande, que numa viagem seguinte, Paulo e Barnabé discutem. Aí Barnabé, na próxima viagem, diz assim, vamos levar João? Não, ele deixou a gente na última viagem, vamos levar ele. Aí Paulo falou assim, se levar João, eu não vou. Aí Barnabé falou assim, se não levar João, eu não vou. Aí Paulo falou, mas se levar, eu não vou. Aí João falou, mas se não levar, eu também não vou. E aí o que aconteceu? Pouco tempo depois, alguns poucos anos depois, Paulo e Barnabé se separaram de maneira definitiva por causa desse cara chamado João. Mas a Bíblia diz que em tudo isso, a mão de Deus continuava guiando a igreja, continuava fazendo a vontade do Senhor, e a igreja continuou vencendo, mesmo a despeito das lutas e dissensões e picuinhas que qualquer ser humano possa vir fazer na vida, na caminhada e na história da igreja. E aí agora vem um texto longo sobre uma metodologia de Paulo e dos discípulos de Jesus quando iam pregar o evangelho. De Perge, prosseguiram até Antioquia da Pisídia. No sábado entraram na sinagoga e se assentaram. Depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga lhes mandaram dizer, irmãos, se vocês têm uma mensagem de encorajamento para o povo, falem. Veja que eles não tinham preparado nada. Eles foram lá para a sinagoga do tipo, vamos lá participar do encontro da sinagoga, num sábado, e vamos participar como participantes que somos da sinagoga. E alguém diz assim, olha, se vocês têm uma palavra de encorajamento para o povo, falem aí. Esses não são os caras que vão dizer assim, nós não preparamos nada, sabe? A gente não tem aqui um esboço, então não vai dar para falar. O conhecimento bíblico que eles têm é tão profundo que eles simplesmente estão preparados para pregar sobre Jesus em qualquer situação. Isso é importante, porque se você estiver em algum lugar amanhã, reunido diante de uma galera, e alguém pedir para você falar sobre o conhecimento da Bíblia, qual vai ser a sua reação? Eu espero que a sua reação seja exatamente a de Paulo. Eu levanto e falo. Por quê? Não porque nós somos bons em pregação, mas porque nós simplesmente lemos a Bíblia e temos o costume de ler a Bíblia de uma tal forma que a história sempre está fresca em nosso coração. Nenhum cristão, nenhum crente em nenhum momento deveria ter uma preparação prévia para pregar o evangelho. Porque se nós somos cristãos, como cristãos devem ser, a leitura da Bíblia diária, devocional, profunda, faz parte da nossa caminhada. Então nós sempre temos uma mensagem para trazer para o povo. Então, pondo-se de pé, Paulo fez sinal com a mão e disse, israelitas e gentios que temem a Deus, ouçam-me. O Deus do povo de Israel escolheu nossos antepassados e exaltou o povo durante a sua permanência no Egito. Com grande poder os fez sair daquele país e os aturou no deserto durante cerca de 40 anos. Eu gosto dessa expressão, porque se o povo estava achando alguma coisa, ele está dizendo assim, Deus aturou a gente lá 40 anos no deserto. Porque a gente corre o risco de achar que está fazendo alguma coisa muito legal aqui, e aí daqui 40 anos Deus fala assim, olha, e naquele dia 11 de agosto, das 7 horas da noite até as 20h30, eu aturei aquele pessoal fazendo culto. Então, vamos com calma, porque nós não é tudo que às vezes a gente acha que é. Ele destruiu 7 nações em Canaã e deu a terra delas como herança ao seu povo. Tudo isso levou cerca de 450 anos. Depois disso, ele lhes deu juízes até o tempo do profeta Samuel. Então o povo pediu um rei, Deus lhe deu Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, que reinou 40 anos. Você vê, ele sabe detalhes. Agora, por que ele sabe detalhes? Porque ele é interessado e ele lê. Quem lê a Bíblia, está lendo essa história e está lembrando daquilo que simplesmente leu. Agora, quem não leu deve estar pensando assim, nossa, como é que eles sabem tudo isso? Onde é que ele fez seminário? Não fez seminário. Onde é que ele estudou teologia? No quarto.
Fez a teologia da leitura bíblica, que é sempre a melhor teologia e a mais profunda teologia que alguém pode fazer. Depois de rejeitar Saul, levantou-lhes Davi como rei, sobre quem testemunhou: encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, ele fará tudo o que for da minha vontade. Da descendência desse homem, Deus trouxe a Israel o Salvador Jesus, como prometera, um profundo conhecimento bíblico. E eles fizeram tudo desembocar em Jesus. Porque não adianta nada você conhecer a história da Bíblia e não saber o que isso tem a ver com Jesus. Porque o centro da Bíblia é Jesus. A história da Bíblia é Jesus. E se nós não fizermos isso, nós vamos ler e simplesmente não compreender o que o autor quis dizer a partir daquele texto. Antes da vinda de Jesus, voltando para o texto, João pregou um batismo de arrependimento para todo o povo de Israel. Quando estava completando sua carreira, João disse: quem vocês pensam que eu sou? Eu não sou quem vocês pensam. Mas eis que vem depois de mim aquele cujas sandálias eu não sou digno nem de desamarrar. Irmãos, filhos de Abraão e gentios que temem a Deus, a nós foi enviada essa mensagem de salvação. O povo de Jerusalém e seus governantes não reconheceram Jesus, mas ao condená-lo, cumpriram as palavras dos profetas que são lidas todos os sábados. Mesmo não achando motivo legal para uma sentença de morte, pediram a Pilatos que o mandasse executar. Tendo cumprido tudo o que estava escrito a respeito dele, tiraram-no do madeiro e colocaram no sepulcro. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, e por muitos dias Jesus foi visto por aqueles que tinham ido com ele da Galiléia para Jerusalém. Eles agora são testemunhas dele para o povo. E a partir de agora ele vai fazer algo interessante. Ele vai conectar textos do Antigo Testamento com cumprimento de profecia a respeito de Jesus. Nós lhes anunciamos as boas novas, o que Deus prometeu a nossos antepassados. Ele cumpriu para nós, seus filhos, ressuscitando Jesus, como está escrito no Salmo 2. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. O fato de que Deus o ressuscitou dos mortos para que nunca entrasse em decomposição é declarado nessas palavras: eu lhes dou as santas e fiéis bênçãos prometidas a Davi. Assim, ele, Davi, diz noutra passagem: não permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu, foi sepultado com seus antepassados e seu corpo se decompôs. Mas aquele a quem Deus ressuscitou não sofreu decomposição. O que Paulo está dizendo aqui é: se Davi escreveu isso e morreu, então ele não poderia estar falando dele mesmo. Ele está falando de uma outra pessoa que não sofreu decomposição e que é Cristo. Ele está fazendo leitura tendo Cristo como centro. Porque Paulo sabe que se nós lemos a Bíblia e não tivermos Cristo como centro, nós vamos olhar para muitos textos e vamos errar de maneira absurda na interpretação deles. Quem aqui, por exemplo, como eu, cresceu na igreja, deve se lembrar de algumas histórias que não eram contadas de maneira... A história era contada de uma maneira correta, mas quando faltava o significado da história, você perdia todo o sentido. Por exemplo, a gente estava conversando hoje de manhã em nosso culto sobre a história de Abraão. Eu me lembro de na escola dominical, as pessoas me ensinarem sobre Abraão e o sacrifício de Isaac. E aquela era uma história que, para mim, eu ficava pensando assim: que Deus é esse? Que coisa insana é essa? Porque a Bíblia diz que chegou um momento da história que Abraão tinha só um filho, que era o filho que Deus tinha prometido dar para ele. E quando esse menino tinha lá 10, 12 anos, Deus chegou para ele e falou assim: Abraão, tá ligado no moleque aí? O Isaac? Tô ligado, senhor. Eu quero que você mate ele. A Bíblia diz então que, ato contínuo, Abraão levantou e começou a preparar o sacrifício. Você nota na história que Abraão não contou nada para Sara. Porque se ele conta para Sara, Sara mata ele. As mães que estão aqui, né, as mães que estão aqui, se o seu marido chega e fala: vou logo ali matar o nosso filho, o que você faz? Você mata ele. Você fala: não vai. Aí Abraão pega a madeira. Por que ele pegou a madeira? Porque como é que era feito o sacrifício? Colocavam numa pedra, colocavam madeira em cima da pedra, colocavam um sacrifício, o animal, ou no caso, o moleque, amarravam, pegavam um cutelo, uma faca, passavam na garganta, deixava vazar o sangue até a morte e depois tacava fogo. Então foi isso. Abraão pegou lá a madeira, deu uma afiada na faca, afiou a faca, pegou tua corda e foi indo. Até que chega uma hora que Isaac, ele olha assim e fala: ô pai, só a título de curiosidade aqui, eu estou vendo que tem madeira, tem faca, tem corda, tem uns negócios, tem fósforo, mas cadê o sacrifício? Qual foi a resposta de Abraão?
Deus proverá o sacrifício. Se você ler essa história como sendo só a história de Abraão, é de uma atrocidade que você começa a olhar para Deus e dizer, eu não quero me relacionar com o Senhor. Mas quando você lê essa história e sabe que ela está dentro de um livro que revela Jesus, essa frase de Abraão, Deus proverá o sacrifício, é santa. Aí a Bíblia diz que eles continuam caminhando, Abraão coloca o filho dele sobre a madeira, e quando ele vai passar a faca na garganta do moleque, vem uma voz, a voz de um anjo, e diz assim, não faça isso. Naquele exato momento ele vê um cordeiro preso nos arbustos, e o anjo diz o quê? Pega o cordeiro e põe no lugar do seu filho, e mata o cordeiro. No entanto, tem um outro detalhe nessa história. Qual era o único inocente na história toda? O cordeiro. O cordeiro estava lá. Quando viu, foi. O único que morre na história é o inocente. E o culpado vai embora para casa. Vivo. Deus proverá o sacrifício, meu filho. Você pode olhar para essa história e ter a constatação de que não é justo um inocente morrer no lugar de um culpado. Mas foi exatamente isso que aconteceu com a gente. Por isso que Paulo vai dizer, portanto, meus irmãos, eu quero que saibam que mediante Jesus lhes é proclamado o perdão dos pecados. Por meio dele, todo aquele que crê é justificado de todas as coisas das quais não podiam ser justificados pela lei de Moisés, perdoados e justificados. Se alguém vai preso e conhece Jesus na cadeia e entrega a sua vida a Jesus, ele é salvo, porém ele completa a pena. O que a Bíblia está dizendo que Jesus fez conosco é que na hora do julgamento, ele entrou em nosso lugar e foi condenado em nosso lugar e pagou a pena em nosso lugar. Nós não fomos para a prisão, mas o juiz mandou o filho dele em nosso lugar. E nós voltamos livres para casa, porque Jesus pagou a pena no meu lugar e no seu lugar. Agora, se essa informação não é suficiente para mover você em missão, não há mais nada que a gente possa dizer que seja um motivador de missão e de vida com Deus. Se saber que Jesus morreu em nosso lugar, pagou a pena em nosso lugar, e nós hoje vivemos a vida que nós não teríamos condições de viver e nem direito de viver se não fôssemos perdoados e justificados por Jesus, não há uma outra mensagem a ser pregada. Então cuidem, voltando para o texto, cuidem para que não lhes aconteça o que disseram os profetas. Olhem, escarnecedores, admirem-se e pereçam, pois nos dias de vocês farei algo que vocês jamais creriam se alguém lhes contasse. Quando Paulo e Barnabé estavam saindo da sinagoga, o povo os convidou a falar mais a respeito dessas coisas no sábado seguinte. Despedida a congregação, muitos dos judeus e estrangeiros piedosos convertidos ao judaísmo seguiram Paulo e Barnabé. Esses conversavam com eles, recomendando-lhes que continuassem na graça de Deus. Porque Paulo sempre soube que é muito fácil voltar para o legalismo. Continuem na graça. Não confiem mais em vocês mesmos. Paulo sabe que há uma tendência em nosso coração de tentar justificar, de nós tentarmos nos justificar diante de Deus. Olha, se eu orar mais, Deus vai gostar de mim porque eu orei mais. Não, eu oro porque a Bíblia diz que eu devo orar, mas o amor de Deus não é condicional. O amor de Deus acontece a partir de Jesus. E todo o amor já foi derramado a partir de Jesus. Não há barganha, não há troca. O que nós somos por causa da cruz e por causa da ressurreição. E o que nós fazemos como consequência do amor de Deus na cruz. E não para tentar granjear mais amor para a gente. Porque nós não somos filhos tentando disputar o amor do pai, o amor da mãe, o amor de qualquer pessoa. Nós já somos profundamente e eternamente amados pelo nosso Deus em Cristo Jesus. E isso nos basta.
Então continuem na graça, Paulo vai dizer para esse pessoal, e não caiam na tentação de voltar para aquela coisa louca de tentar agradar a Deus pelos seus próprios méritos. Até porque o legalismo é uma forma sutil de idolatria da confiança em si mesmo. A gente corre esse risco quando a gente participa da ceia, por exemplo. Quantas vezes eu ouvi na minha vida alguém dizendo assim, olha, nós vamos participar da ceia, mas vê aí como é que foi o seu mês foi bom? Mas se depende do mês bom para participar da ceia, oi? Morrer de fome, viu? E não dá nem como chegar perto. Porque ceia não é prêmio de bom comportamento. Ceia é um privilégio da graça. Por isso que nós somos convidados. Por isso que Paulo diz, avalie a si mesmo e tome. Paulo não diz avalie e não tome. Porque Paulo saberia que seria... Se Paulo dissesse assim, avalie o ser humano a si mesmo e vê aí o que vai acontecer. Ele sabia, cancela a ceia. Mas ele diz, avalie. Reconheça quem você é e o que Deus fez. E agora participe como alguém que se julga indigno, porém justificado. Nós participamos da ceia, nós participamos de um culto, nós oramos, nós cantamos, porque somos perdoados e justificados. Nós somos um povo perdoado que foi tornado justo e por isso nós adoramos e nos consagramos a Deus. É graça. É a festa da graça derramada sobre nós. Nós não merecíamos festa, mas ganhamos festa. Nós não merecíamos amor, mas somos amados. Nós não merecíamos abraço, mas abraçados nós fomos e seremos para sempre até o dia em que nós estaremos face a face com Jesus, ouvindo dele, sejam bem-vindos, benditos do meu Pai. No sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra do Senhor. Quando os judeus viram a multidão, ficaram cheios de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo estava dizendo. Então Paulo e Barnabé lhes responderam corajosamente. Era necessário anunciar primeiro a vocês a palavra de Deus. Uma vez que a rejeitam e não se julgam dignos da vida eterna, agora nos voltamos para os gentios. Pois assim o Senhor nos ordenou. Eu fiz de vocês luz para os gentios, para que você leve a salvação até os confins da terra. Ouvindo isso, os gentios alegraram-se e bendisseram a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido designados para a vida eterna. Lembra da igreja de Antioquia? Uma igreja pequena, com gente boa e que enviou as pessoas. Foi uma igreja que fez com que o evangelho chegasse aos gentios. Antioquia não sabia e nunca soube, mas ela estava plantando uma igreja em Piracicaba. Não subestime o poder da generosidade de uma igreja. Porque com a nossa generosidade hoje, nós podemos estar plantando uma igreja daqui séculos. Porque Deus pode fazer isso. E isso é um privilégio que só o Evangelho nos dá. Por isso é que nós queremos ser um povo generoso. Porque na história da igreja, um povo generoso sempre fez muito, muito mais do que ele achava que poderia fazer. Porque Deus sempre multiplicou recursos. Deus sempre multiplicou recursos. Só que a generosidade faz com que a gente oferte, a gente seja generoso não querendo receber algo em troca, mas querendo que outras pessoas recebam aquilo que nós estamos ofertando. E a palavra do Senhor se espalhava por toda a região. Mas os judeus incitaram as mulheres piedosas de elevada posição e os principais da cidade, e provocando perseguição contra Paulo e Barnabé, os expulsaram do seu território. Então eles sacudiram o pó dos seus pés, porque Paulo é assim mesmo, ele sacode o pó mesmo do tipo, que é uma desgraça. Porque Jesus tinha dito isso, se vocês entrarem num lugar e não receberem vocês, dá uma sacudida no pó do sapato contra aquela cidade, e no dia do juízo, a raiva e a ira contra ela vai ser pior do que foi para Sodoma e Gomorra. Olha que... Aí Paulo falou assim, vamos expulsar, né? Vou tirar o sapato, hein? Vou tirar a sandália, estou tirando em 1, 2... Ninguém aqui vai aceitar a palavra mesmo? Atenção, já estou dando uma batidinha. Ai, mas você acha mesmo que Deus vai fazer isso? Vai.
Mas eu gostaria de dizer uma coisa. Eu gostaria muito que Deus fosse vô. Gostaria mesmo. Gostaria muito que Deus fosse vô. Do tipo ele dissesse assim, pode comer doce. No fim vai dar tudo certo. Eu gostaria. Porque assim, todo mundo seria salvo. No final nós estaríamos juntos na Nova Jerusalém cantando Imagine all the people living life. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. A música, a melodia é legal. É depressiva. Tô mentindo, eu não gosto, mas tudo bem. Tentei, não foi mais forte que eu. Uma vez eu vi uns crentes postando essa música. Os caras vêm na igreja domingo, aquela boa de cantar, imagina um mundo sem religião. É que a gente se vendeu de novo esse pacote porque alguém uma vez falou que religião é ruim, e aí por causa de péssimas experiências em igrejas porcaria, a pessoa falou, é ruim mesmo. Você nunca leu na Bíblia que Jesus todo sábado ia para a sinagoga? Jesus não era anti-religião. Ele era anti-sem vergonhas em nome da religião. Mas o pessoal fala assim, não, porque Jesus veio para abolir religião. Jesus ia para a sinagoga todo sábado. A gente acabou de ler no texto. O que Paulo fazia quando ia para uma cidade? Ia para a sinagoga. E olha que o judaísmo estava numa crise, hein? E ele ia para a sinagoga. No entanto, eles sabem diferenciar entre aquilo que é bom dentro da religião e aquilo que deve ser combatido. Por isso ele diz, continuem na graça. Porque se vocês se venderem ao legalismo, vocês fazem péssima religião. Porque Paulo também conhecia as Escrituras. E a própria Escritura diz, está lá em Hebreus, não deixem de congregar como já é costume de alguns. Desde o primeiro século tem essa desgraça. E às vezes os argumentos anti-religião são declarações de incapacidade pessoal. Às vezes as pessoas dizem para mim assim, mas na igreja não tem gente ruim? É o que a gente espera, inclusive. É o mínimo que a gente espera. Porque, inclusive, a pessoa que fala isso, ela está falando isso porque ela está achando que ela é boa. Porque se ela diz assim, eu não vou na igreja porque na igreja tem muita gente ruim. Sério, Madre Teresa? Olha! Poxa, Martin Luther King, olha! Eu quase me prostro em adoração à reencarnação de alguma coisa. Um anjo veio e falou. E as pessoas falam para mim assim, mas na igreja não é lugar de gente ruim, o que eu vou fazer lá? Ajudar nós. Mais um ruim. E é mais um ruim, a gente se sente menos ruim. A gente vai ver a sua podridão. Mas na igreja, eu sei que tem gente que faz tal coisa. Olha, eu sou pastor da igreja, é pior. Eu garanto para você. É pior do que você possa imaginar. Ixi! Não. Quando eu morrer, vai sair a história. Tá autorizado, vão ser os bastidores. A gente vai mudar os nomes. Então, sei lá, a gente muda o nome, pode ficar tranquilo. Mas vai ter as histórias. Nossa, uma pior que a outra. A maioria é tudo testemunho. Ih, horrível. Mas lá, nossa, as pessoas, às vezes, são... Às vezes eu gente falando assim, porque na igreja as pessoas, sabe, não se importam. Você se importa. Tanto se importa que saiu. Para mostrar que a forma que você se importa com quem não se importa é não se importando. Faz sentido. Tem lógica. É sério. E aí o pessoal compra esse discurso. Eu só imagino Jesus, que era o único que podia usar esse argumento, usando.
Eu? Cruz? Você tá louco? O primeiro que falasse, se é Deus, desce da cruz. Pronto, desci. E aí, vai fazer o que agora? Se eu fosse Jesus, a hora que alguém falou, se é Deus, desce da cruz, na hora eu desci e colocava o cara. Falava, e aí, bonitão, e aí, desce agora aí, eu tô aqui, ó. Levitava e dava um tapa na cara dele. Pá, Mas, Marquito, não tem momentos da sua vida que você se acha melhor que a igreja? Tem. Eu preciso dizer. Tem. Todas as vezes que eu foco a minha vida nos pecados da galera que eu pastorei. Olha, no dia em que eu estou focado no seu pecado, eu garanto para você, eu penso assim, Deus, eu não vou mais ser pastor. Mas sabe o que acontece? Geralmente acontece alguma pataquada no dia seguinte, que eu tenho que ligar para alguém e falar, viu, ora aí por mim, porque sabe o que é? Deu ruim. Todas as vezes que eu estou focado na minha própria pecaminosidade, eu me sinto melhor que a igreja. Todas as vezes. Todas as vezes que eu estou pecando na idolatria de mim mesmo, eu me sinto maior que a igreja, me sinto melhor que a igreja e tenho vontade de não participar. Todas as vezes. E por que todo domingo a gente aparece aqui de novo? Porque eu sou cristão. E é isso que cristãos fazem, farão e fizeram em toda a história. Inclusive esses que são idolatrados pelos críticos da religião, que são citados pelos críticos da religião, quando chegavam no domingo, iam para a igreja. E era gente boa, muito boa. E os discípulos, a despeito de todas as coisas, continuavam cheios da alegria e do Espírito Santo. Você pode perseguir, você pode fazer o pessoal ficar com vontade de bater pó da sandália, eles continuam alegres e cheios do Espírito Santo. E gente cheia do Espírito Santo nunca vai ser barrado por qualquer acontecimento. Até o dia em que nós estaremos para sempre com o nosso Deus e a nossa alegria será plena, completa e não haverá mais lágrimas. O texto começa dizendo, eles foram enviados pelo Espírito. E o texto termina dizendo, eles estão felizes pelo Espírito. Tudo pelo Espírito, tudo centralizado em Deus, porque a glória é de Deus, o louvor é para Jesus, a exaltação é dele, e nós somos servos e fazemos parte da maior e da única história que vale a pena ser vivida, que é a história do reino de Deus e da igreja de Jesus. Isso é um privilégio para nós. A sua segunda-feira vai ser uma excelente segunda-feira porque você é cristão. A sua terça-feira vai ser excelente porque você é cristão. E a despeito de qualquer coisa que nós passarmos, nós, em nome de Jesus, estaremos felizes porque estaremos cheios do Espírito Santo e isso nos basta. Que o Senhor nos abençoe. Pai, obrigado por tua palavra, nós louvamos ao Senhor por ela e pedimos que o Senhor nos dê a força, a coragem para continuar a servir e viver para a honra e glória do teu nome todos os dias da nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Olá pessoal, tudo bem? Você pode abençoar muito o nosso ministério fazendo o seguinte, se inscrevendo em nosso canal, deixando o seu joinha aqui embaixo, comentando e compartilhando essa mensagem com outros. Vai abençoar muito o que nós temos feito aqui e vai fazer com que outras pessoas possam ser transformadas pelo amor de Jesus através da mensagem do Evangelho. Deus abençoe, obrigado, que Deus cuide de cada um de nós.